Gostaria de fazer aqui uma dinâmica diferente. Ao invés de lermos todo o texto, do 1 ao 30, eu vou lendo os versos e nós vamos compartilhando, e assim nós vamos caminhando até o final, mas a título de introdução, o versículo 1 e 2 do capítulo 20 vai dizer: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Assíria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Meus irmãos, aqui está um breve relato do que estava acontecendo. Depois de uma batalha não muito favorável, quando Josafá se aliança com um outro rei, também muito conhecido na literatura das Escrituras, o rei era Acabe, rei em Israel, Josafá era rei em Judá. Os dois se unem e vão para uma luta que Deus não havia dito para eles lutarem. O resultado, para resumir a história, é: Acabe é morto. Josafá sai daquela batalha derrotado. Ele se arrepende. E ele propõe um conserto diante de Deus, e ele faz. Josafá é um reformador de Israel. Ele derruba os postes ídolos que aquela nação usava para adoração pagã. Ele reforma ali a própria doutrina da vida daquele povo. Eles voltam a olhar para as Escrituras, eles se voltam para Deus, se arrependem, jejuam, e Deus abençoa Josafá, porque ele era alguém que temia Deus. O texto vai dizer que depois disso, depois que Josafá havia reformado não somente a sua conduta como rei, mas também a própria nação de Judá, ele recebe uma notícia que não é muito boa. Chegam alguns para Josafá e dizem: olha, 3 reis se juntaram, são teus inimigos, e eles já estão aí muito perto, do outro lado dessa divisa que existia ali, que é a Transjordânia, e eles estão perto, e eles vêm para aproveitar a sua fragilidade militar e vêm para lutar contra você. Para qualquer rei, a notícia de uma guerra que se avizinha é uma notícia ruim, mas para um rei que está ainda se recuperando de uma derrota, para um exército que não está no pleno exercício do seu poder militar, essa é uma notícia ainda pior. Eu não sei se você tem recebido notícias ruins nos últimos dias, ou tem medo de recebê-las. Mas posso dizer uma coisa a você: por mais que você não queira recebê-las, as lutas virão. E você deverá estar preparado ou preparada para enfrentar as lutas. Os inimigos se levantam, as dificuldades nos são apresentadas. A diferença entre aquele que tem sucesso, vitória, e aquele que sai derrotado dessas situações é a mesma que nós encontramos nos livros dos reis, nos livros aqui de crônicas. A diferença está a quem você recorre nessas horas. Por isso, a primeira atitude que eu vejo aqui da vida de Josafá, que faz dele um homem com uma biografia vitoriosa, é que ele faz uma escolha. Diante de uma situação que se apresenta, ele precisa fazer uma escolha. E a escolha que ele faz está aqui logo no versículo 3 e 4. O texto diz: então Josafá teve medo. Veja um parênteses aqui. Medo é próprio do ser humano. Nós, diante de uma situação que nos mostra a nossa fragilidade, nós temos medo. O medo, muitas vezes, é uma coisa boa. É algo que preserva a nossa integridade, preserva a nossa saúde física, nos livra de fazer escolhas ruins. Mas existe um medo que também é pecaminoso. É aquela situação em que eu me vejo diante de uma escolha ruim,
e depois fico com medo de que aquilo me traga prejuízos. Mas Josafá aqui tem um medo real, humano. Ele é o rei, ele sabe a condição em que está o seu exército. Ele sabe que a guerra dizima vidas. Ele sabe que a guerra traz uma instabilidade à nação. E um bom rei deseja a paz. Assim como um pai de família deseja a paz na sua casa. Assim como uma esposa deseja harmonia no seu lar. Assim como um cristão deseja viver em paz com Deus e com as pessoas. Quando estas coisas tiram esta paz, quando as situações, os problemas nos tiram esta segurança, é normal que tenhamos medo. Mas o medo não pode nos levar a recuar. O medo tem que nos levar a uma atitude que nos conduza à vitória. Josafá nos apresenta aqui, então, a atitude que ele tem diante desta situação. Ele diz, e teve medo, verso 3, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Primeira atitude que Josafá nos ensina aqui é que ele escolhe consagrar a sua vida e a vida da nação diante de Deus, e não uma atitude de proatividade. O sujeito precipitado já reuniria o seu exército, prepararia ali os flancos, colocaria gente no fronte e diria, nós vamos resistir o máximo que pudermos. Mas um rei crente, um homem de Deus, alguém que conhece a sua realidade e o Deus a quem serve, nos ensina que a melhor escolha é escolher se consagrar a Deus. Veja que Josafá não corre para criar um plano militar. Ele vai orar. Isso pode ter parecido muito ruim diante do povo. Ele é o rei, ele é o encarregado da defesa da nação. Mas ele faz o que é certo. Ele vai buscar ao Senhor, ele vai consagrar a sua vida, e ele convoca a nação para dizer, olha, nós precisamos buscar a Deus, e agora está aqui decretado um jejum na nação toda. Veja que essa é uma atitude sábia. Josafá faz uma boa escolha. A primeira coisa que nós devemos fazer diante de uma dificuldade, diante de um medo que se apresenta como algo, um fantasma diante de nós, uma situação como essa, que nós não sabemos como resolver, algo que foge do nosso controle, a primeira atitude, a primeira escolha que devemos fazer é consagrar a nossa vida a Deus. Talvez você tenha ouvido nos últimos tempos que o melhor é ser proativo. O melhor é ir fazendo, porque à medida que você vai fazendo, você vai descobrindo o que você precisa fazer melhor, aquilo que está errado. Você deve agir, haja. Não espere que alguma coisa aconteça, haja. Pois a primeira atitude, a primeira ação de um crente é consagrar a sua vida a Deus. Quando a notícia de um diagnóstico indesejável chegar, consagre-se a Deus. Quando o desemprego se apresentar como um grande fantasma diante de você, consagre a sua vida a Deus. Quando um problema nos relacionamentos dentro de casa, na família, no trabalho, na igreja, quando isso começar a te amedrontar de alguma maneira, te tirar o seu chão, consagre a sua vida a Deus. Jejue, ore ao Senhor. Antes de qualquer outra atitude, escolha consagrar a sua vida a Deus. Essa é uma boa decisão para uma vida vitoriosa. A segunda atitude que nós vemos aqui é que a escolha da consagração tem um objetivo. Ele quer estar preparado para falar com Deus e apresentar a sua necessidade a Deus. Veja
o que dizem os versículos de 5 a 13. Diz assim: pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Meus irmãos, a segunda atitude que nós vemos aqui, este rei de Israel, no caso do reino de Judá, o reino do sul, o rei Josafá, atitude que faz dele um homem com a biografia vitoriosa é que ele escolhe orar a Deus ao invés de ser autossuficiente. Ele não tem nenhum problema em dizer claramente, como vemos aqui no verso 12, porque em nós, diz ele, não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Eu não tenho como resistir a este exército. A minha força ela é incapaz de resolver essa situação. Mas ele ora e rejeita ser autossuficiente. O dono da verdade diz: os nossos olhos estão postos em ti. E ele clama a Deus, com base na aliança de Deus com aquela nação, com base na presença de Deus representada ali no templo de Jerusalém. E ele se coloca diante de Deus, diante do templo, e diz: é o teu nome que está aqui, é o teu povo que está aqui. Nós não podemos resistir, mas nós olhamos para o Senhor. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa lembrar-se da aliança de Deus com o seu povo. E quando estas coisas que nós olhamos como gigantescas estão diante de nós, quando nós olhamos e vemos que somos incapazes, insuficientes para lidar com estas situações que, como disse logo de início, nós não desejamos, mas elas se apresentam. Nós não queremos, mas elas vêm. Nós não estamos esperando que elas cheguem, mas elas nos surpreendem. Quando estas coisas nos tomam de assalto, nós devemos orar a Deus, com base na aliança que Ele fez para conosco, clamarmos a Ele, deixarmos claro que realmente reconhecemos a nossa incapacidade, mas também sabemos do poder que há no nosso Deus, da capacidade de resolver coisas impossíveis que há no nome de Cristo Jesus. Orar, ao invés de sermos autossuficientes. Não é sair fazendo, não é eu tenho a solução, já lidei com isso antes, não. Eu devo reconhecer a minha incapacidade e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. E eu reconheço que sem o Senhor eu não saio dessa situação. Talvez você esteja vivendo algo desse tipo. Preocupado, com medo, como é que vai ser?
Consagre a sua vida a Deus. Ore ao Senhor. Confie na palavra da aliança que Cristo estabeleceu de uma vez por todas para com o seu povo, a sua família. Domingo passado nós estávamos aqui celebrando a ceia. A aliança no sangue de Cristo não pode ser quebrada jamais. Deus é aquele que sustenta o seu povo. Por isso nós podemos clamar a Ele e esperar por socorro. Consagração, oração e uma terceira atitude. Diante disso, então, Josafá vai esperar o que Deus tem para dizer a ele. E ele não toma ali à frente depois de orar e começa a ter ideias. Ele espera que Deus traga a ele a sabedoria que é a sabedoria de Deus. Veja o verso 14 até o 17, esta parte aqui, o que eu gosto de ler aqui é que Josafá, ele é sensível à voz de Deus. E Deus vem até ele e responde, porque sabe da urgência daquilo. O texto diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus sempre está pronto para responder à oração e o clamor do seu povo. É Ele quem disse isso. Os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso clamor, e é Ele quem estende a sua mão poderosa e responde no momento da aflição. Ele responde Josafá, e a palavra de Deus vem a Josafá com uma sabedoria que choca, você vai ver. Seguindo o verso 15, ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Era tudo que o rei precisava ouvir. Esta é a palavra de consolo, de coragem e de esperança. Josafá, descansa o teu coração. Essa luta não é sua, é minha. Essa batalha não é sua. Sou eu quem vou pelejar por vocês. 16 diz: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste confronto não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Resposta de Deus para Josafá: sou eu quem estou com você, Josafá. Agora veja que coisa interessante. Deus não diz: fiquem aí nas tendas, na casa de vocês, ou reunidos aí no templo, deixa que isso eu resolvo. Nem acordem amanhã. Não, ele diz: se coloquem na posição de batalha. Coloquem lá os levitas, os sacerdotes, se preparem, mas não lutem, porque a batalha é minha. O Senhor Jesus disse para a sua igreja que toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. E quando Ele comissionou a sua igreja, Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Veja que porta é parado, porta é estático. A ideia de uma porta é algo que produz uma barreira, mas porta não fica andando, nem a giratória. Ela gira, mas fica no lugar. A igreja avança, o povo de Deus avança, porque quem vai adiante é o próprio Senhor. Não era diferente aqui. Judá, se coloque em posição. Vocês vão lá para o campo de batalha e vocês vão estar preparados. Não precisam lutar, a luta é minha, mas eu quero que vocês guardem posição. A igreja se posiciona e aguarda a vitória que Deus dá a ela,
Por isso as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. A autoridade, o poder é de Cristo Jesus. Mas nós temos sim que assumimos uma posição. Eles se colocam diante de Deus, recebem essa instrução. Por quê? Porque muitas vezes a inteligência humana estraga. Seja verdadeiro com você mesmo. Quantos planos mirabolantes você já teve, que você tinha certeza absoluta que iria dar certo, e que terminou em fracasso. Quando nós não nos consagramos, não oramos, não buscamos a Deus, a maioria dos nossos planos tem 50% de chance de funcionar e 50% de chance de dar errado. Você vai viver nessa roleta russa o resto da vida? Josafá não podia arriscar-se novamente. Por isso ele espera a orientação de Deus, a sabedoria do alto, em detrimento da sabedoria humana. A instrução de Deus para ele é clara. E ele só tem que fazer uma coisa: obedecer. O que Deus tem dito para você fazer? Ué, pastor, mas Deus não tem me dito nada. Talvez você não esteja atento ao que Deus tem dito para você. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre comunicando a sua verdade conosco. Os nossos ouvidos que muitas vezes estão tapados, e nós não damos ouvidos e não queremos atender o que Deus está falando. Algumas vezes porque nós não estamos sensíveis à voz de Deus. Por isso a consagração, por isso a oração, para que quando a instrução de Deus vem, você sabe exatamente de onde vem aquela voz. Não é a voz da consciência que me guia. É a instrução do alto que me dá a direção da vitória. Se você quer terminar com uma biografia boa, aprenda a ouvir a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que buscar um profeta? Uma profetisa? Um culto desses de revelação? Não. Estou dizendo que você precisa abrir as Escrituras em busca de mandamentos para obedecer e de promessas para depositar a sua fé e sua esperança. Ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que você quiser ouvir a Deus, leia a Bíblia. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, então leia em voz alta, que Deus vai falar com você. Deus fala através dos seus profetas. O escritor aos Hebreus disse que nos últimos tempos ele falou através do próprio Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus, e foi ele quem disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, à sua igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer ouvir uma boa palavra de Deus? Ouça, Jesus está com a igreja. E é Ele quem peleja por nós. A instrução veio, e ele rejeita a sabedoria humana, e ele aprende então a confiar em Deus, e ele ouve a Deus, e no final disso ele entrega o que ao Senhor? A quarta atitude, adoração a Deus. Veja o que diz o verso 18 até o verso 22. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Expuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor
emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de vale de bênção, e até o dia de hoje. Chegaram no momento da batalha, e como Deus havia dito, eles não precisaram levantar a espada, Deus pelejou por eles. Mas a atitude de Josafá diante daquela realidade é adoração a Deus. Josafá se prostrou, sabendo que a guerra seria travada ali. Ele adora o Senhor, ele convoca os cantores, diz: cantem o mais alto que vocês puderem, e digam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é o Deus misericordioso. Digam isso e esperem o que Deus fará. Ele obedece, ele adora. O resultado nós acabamos de ler. Deus resolve o problema. Deus faz com que aquele exército se confunda. Eles começam a guerrear entre eles. Um exército mata o outro. E quando não tinha mais ninguém para morrer, o povo de Deus chega só para recolher os despojos, as riquezas que ficaram espalhados no campo de batalha, onde seria um campo de sangue. Deus, pelo seu poder, transformou vale de bênção. Meus irmãos, as vitórias da igreja são conquistadas pelo Senhor da igreja. Não somos nós quem alcançamos vitórias. O que nós precisamos nos lembrar sempre é de adorar a Deus, louvar a Deus, render graças ao Senhor, declarar as grandezas, proclamar as virtudes, anunciar o evangelho da salvação e deixar que Deus, que é o Senhor da guerra, que Cristo Jesus, o nosso general, aquele que luta as nossas batalhas, vá adiante e lide com as coisas que nós somos incapazes de resolver. Josafá decidiu render adoração a Deus e o resultado é uma biografia vitoriosa. Verso 29 e 30 termina dizendo assim: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Este homem decidiu fazer escolhas corretas, e Deus o conduziu a uma vida vitoriosa, a um reino de paz, e ele descansou debaixo do cuidado de Deus. Diante do medo, ele escolheu a consagração ao invés da proatividade. Ele escolheu orar ao Senhor. Ele escolheu esperar o conselho do alto. E ele escolheu adorar a Deus diante da guerra, diante do problema, diante dos seus inimigos. E o que Deus fez? Deu a ele a vitória que ele precisava. Respondeu com o favor misericordioso que só Deus pode dar. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês têm vivido dias assim, de medo. Quantas lutas têm se apresentado diante da vida de vocês? Nós não nos conhecemos pessoalmente a ponto de sabermos
Nós sabemos a vida de um ou de outra pessoa com quem nós pudemos ter algum contato, mas os pastores não sabem. Vocês sentam ao lado de irmãos que vocês não conhecem a história. Estive hoje visitando uma família que está enfrentando uma luta terrível na saúde do patriarca, um homem que está lutando contra um câncer terrível. Mas ele estava lá confiante, esperando no Senhor. Nós pudemos orar e relembrar as grandezas de Deus, aquilo que Deus já fez, dando a ele a possibilidade de um tratamento, confiando naquilo que Deus fará. Mas quantos de vocês atravessam problemas, necessidades, dificuldades, e muitas pessoas que convivem aqui não fazem ideia da vida que nós temos. Mas Deus sabe de toda lágrima derramada, de toda noite de sono perdida. Deus conhece todos os momentos em que aquele nozinho na garganta aperta, aquela angústia que vem no peito. Isso não passa despercebido diante de Deus. Nessas horas, nós podemos ter as mesmas atitudes que Josafá teve. Nós podemos consagrar a nossa vida a Deus. Nós podemos orar ao Senhor. Nós podemos buscar esta instrução divina, sabedoria do alto. Nós podemos adorar a Deus, mesmo no meio de uma batalha ferrenha, porque o Senhor é conosco e é Ele quem sustenta a nossa fé. Talvez você possa voltar para sua casa hoje pronto para enfrentar essa batalha que você está vivendo. Marque na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Registre este texto como um lugar onde você pode encontrar uma vida vitoriosa, uma biografia de sucesso, onde Deus deixou gravado ali a história de um rei que foi alguém bem-sucedido porque fez as escolhas corretas, teve as atitudes certas diante do perigo e da adversidade. Aprenda com as Escrituras. Aprenda a viver uma vida dependente de Deus. Decida hoje construir uma história marcada pela consagração, pela oração, pela instrução bíblica e principalmente pela adoração a Deus, mesmo em tempos de luta e de aflições. Aquela família que visitei hoje tinha um sorriso no rosto que só crente pode ter. Uma esperança que não se resume a esta vida. Que o apóstolo Paulo diz que se essa fosse a nossa expectativa, se a nossa esperança estivesse só aqui, nós éramos os mais miseráveis de todos. Nossa esperança está na ressurreição dos mortos no último dia. Josafá foi um rei vitorioso, mas quem garante a nossa vitória é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus Cristo. Josafá recebeu ali do profeta uma instrução, mas habitando em nós está o Espírito Santo de Deus e Ele nos guia a toda a verdade. É Ele quem conduz a nossa vida e a nossa história. Josafá venceu inimigos humanos, exércitos humanos. O nosso rei venceu o maior de todos os inimigos, a morte. O aguilhão da morte foi quebrado. Nada pode nos trazer um medo paralisante mais. Nenhuma luta nossa é definitiva, porque a morte foi vencida. E Ele nos trouxe algo que nós só podemos ter nele: vida. As lutas aqui são passageiras. Por pior que seja, ela começa e termina. Pode demorar uma vida inteira, mas ela não durará na eternidade. Essa é a nossa esperança. Se aprendermos a viver desta maneira, orando a Deus, consagrando a nossa vida em oração, buscando a orientação de Deus nas tomadas de decisão, nós certamente teremos um coração disposto a adorar a Deus em meio às circunstâncias adversas. Você tem adorado a Deus? Ou a vida tem te engolido
Quando você ora em adoração a Deus, você consegue crer que o Jesus, o dono da igreja, o Senhor da nossa história, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está contigo nesses momentos de adversidade e de dificuldade. Porque se esse Cristo não for real nessas horas, essa fé, ela é vã. O Deus da igreja, o Senhor da igreja é um Deus real. Este nosso Rei está conosco o tempo todo. Nós precisamos crer, meus irmãos, que mais do que dicas, Deus nos dá a direção. Que mais do que simples instruções, Deus nos dá o caminho da vitória, de uma vida de vitórias. E ela começa pela busca a Deus. Começa por crer que Deus está conosco e confiar no poder transformador que há na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar para encerrarmos esse tempo aqui. Esse texto nos traz 4 lições simples na vida de um homem, mas as Escrituras nos ensinam muitas coisas. E o Espírito Santo pode nos guiar, nos conduzir nessa direção de aprendermos essas coisas. Talvez você precise de uma saída. O Senhor é o caminho de escape, Ele é a saída. Jesus é este refúgio. Talvez você precise de uma direção de Deus, de uma instrução de Deus. Creia que Deus há de mostrar a você o caminho. Não haja por conta própria. Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu não quero fazer da minha cabeça o centro do conselho para a minha vida. Não quero que sejam as minhas ideias, por melhor que elas sejam. Eu quero que o Senhor me guie, hoje, amanhã e sempre. Essa é a promessa do Senhor para a sua igreja. Feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. E talvez você queira apresentar a Deus nesse instante uma dificuldade, algo que tenha atemorizado o teu coração, um problema que você não encontra soluções, uma inquietação que tem trazido este aperto no seu coração, essa angústia, muitas vezes tem tirado o teu sono. Eu quero convidar você nessa hora a orar ao Senhor, e nós vamos clamar a Deus, buscando nele esta resposta. Só Ele pode nos dar. Senhor Deus, Tu és aquele que responde o Teu povo no momento de aflição, e nós estamos aqui, Senhor, como igreja, diante do Senhor. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece cada um destes Teus filhos que neste instante colocam uma dificuldade, uma dúvida, uma inquietação, ou talvez, quem sabe, ó Deus, somente uma sensação de desconforto, um aperto no peito. Muitos de nós nem sabemos orar, pedindo aquilo que nós precisamos, mas isso não importa, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, e o Senhor responde exatamente na medida daquilo que nós precisamos. Senhor, nós vimos na vida de Josafá o Teu poder, agindo, mudando a história daquele rei. Nós cremos que o mesmo poder está aqui hoje, operando nas nossas vidas. Senhor, vai adiante de nós, é o que te pedimos. Responde, Senhor, a nossa oração e nos dá, Senhor, a vitória, em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Guia os nossos caminhos, Senhor, ilumina a nossa mente, para que possamos fazer as melhores escolhas, que seja a instrução do alto e não a sabedoria humana nos dar direção. Age, Senhor, na nossa vida e nos coloca esta expectativa de que o Senhor há de fazer por nós aquilo que nós não podemos, porque em nós não há força, mas o Senhor é poderoso. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Age, Senhor, no meio do Teu povo. Responde a oração do Teu povo e recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja nesse instante. É o que nós Te pedimos, orando, gratos como sempre, em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome.